Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Vamos então dar continuidade a esse tema aqui chamado de números complexos. Veja lá, gente. Foram vistas operações, o conjugado, a igualdade, toda a definição, né, de um número complexo. O que faltou para hoje? Faltou, por exemplo, verificar isso aqui, ó, a questão, por exemplo, de potências do i, tá? Potências do i. Veja lá, gente. Quando você fala, por exemplo, do i, ele está relacionado com o número complexo, né? Então, por exemplo, todo número complexo, todo valor complexo, ele tem essa estrutura, ó, complexo Czinho, ele tem essa estrutura onde o z é equivalente ao valor, então, de a mais o bi, né? Então, lembrando que sempre aparece o i no número complexo, né? Esse i, essa chamada unidade imaginária, em que, por exemplo, a grande importância é que este valor aqui do i, quando você tem ele elevado ao quadrado, né, você pode substituir por quem? Pelo valor, então, de menos 1, tá? I ao quadrado é equivalente ao menos 1. I ao quadrado. Potências. É o tema de hoje, tá? Então, potências do i. Porque, veja, aqui eu tenho i ao quadrado. Aí você ficou pensando assim, tá, mas e se aparecer um i elevado ao cubo, né? Se aparecer, por exemplo, um i elevado à quarta, quinta, sexta, enfim, gente, isso é potência, né? Trabalhar com potência. Então, notem a seguinte relação agora aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer uma tabela. Essa tabela aqui, ó, é a tabela das potências do i. Tá? As potências do i. É claro que, gente, eu não vou fazer para vocês todas as potências, né? Por exemplo, de i elevado a 1, a 2, a 3, até 100, não. Nós iremos fazer algumas potências e procurar, por exemplo, o padrão, né? Daí, quando você encontra o padrão, nós vamos observar, então, a aula de potências do i, tá? Então, vejamos aqui, ó. Notem, por exemplo, que o i, ó, i elevado a 1, i elevado a 1 é equivalente ao valor do i. Isso aqui é potência, né? Então, em propriedade de potência, quando você tem expoente 1, é repetir o elemento, né? O próximo caso aqui, ó, nós temos, por exemplo, que o i elevado ao quadrado, né? É a grande ideia da parte do número complexo, é isso aqui, né? Porque o i ao quadrado ele é equivalente ao valor de menos 1, que em todas as aulas eu sempre citei para vocês. I ao quadrado equivalente ao valor de menos 1. Vamos adiante. O i elevado ao cubo, olha, o i elevado ao cubo, nós poderemos então pensar na seguinte ideia, tá? Nada de você, por exemplo, se amarrar, não. I elevado ao cubo, olha a conta aqui em cima, aqui, ó. I elevado ao cubo, nós poderemos fazer o seguinte, como se fosse um i elevado ao quadrado multiplicado pelo valor do i, né? Então, quando você pensa lá em propriedade de potenciação, multiplicação de potência com a mesma base, repete a base, soma expoente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem o expoente 1, né? Então, o i elevado ao quadrado, nós temos no anterior uma resposta, que é menos 1, multiplicado pelo valor, então, de i, que vai dar o valor, então, do valor de menos o i, né? Aqui, ó, menos o valor do i. Põe aqui, ó, valor, então, de menos o i. Então, o que eu estou procurando aqui com vocês, pessoal? A procura, por exemplo, de um padrão matemático, né? A ideia da matemática é isso, né? Você procurar, assim, padrões. Aí você consegue o quê? Generalizar. Bom, o i elevado à quarta potência, essa aula, basicamente, pessoal, é o quê? É você trabalhar com propriedades do quê? Potenciação, tá? Conteúdo lá das séries iniciais, né? Parte de potenciação. Ó, i elevado à quarta, se você pensar, por exemplo, numa substituição, nós poderíamos falar assim, ó. Tem várias possibilidades, mas eu vou usar essa aqui, ó. I elevado ao quadrado multiplicado por i elevado ao quadrado, né? Lembra de multiplicação de potência com a mesma base, repete a base e soma expoente. Mas por que isso aqui? Porque o i ao quadrado vale menos 1, então fica menos 1 multiplicado pelo valor de menos 1, que na multiplicação de menos com menos vai dar mais, então a resposta vai ser equivalente a 1. Vamos pensar no padrão? I menos 1 menos i e 1. Vamos encontrar o i elevado à quinta potência? Bom, o i elevado à quinta potência, nós teremos, por exemplo, o seguinte, lá em cima. O i elevado à quinta, nós poderíamos pensar na seguinte possibilidade, ó.
Coloca o i elevado à quarta multiplicado por i, né? Multiplicação de potência com a mesma base, repete, vai, sobre expoente, né? Então, propriedade de potenciação. Bom, o i elevado à quarta, resultado anterior, que é o valor então de 1, multiplicado pelo valor do i, que vai ser equivalente a i. Tá aí. Então nós acabamos do que, pessoal? De encontrar um padrão. Começou a repetir. I menos 1 menos i, o i. Fazer mais um aqui, ó. Mais um para a gente então ter a certeza absoluta que nós estamos no padrão certo. Olha, o i elevado à sexta potência aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, colocar, por exemplo, o i elevado à quinta, resultado anterior, multiplicado por i. Tá? É claro que para você ter a soma 6, várias possibilidades. Você pode pegar tipo i ao cubo com i ao cubo, né, i à quarta com i ao quadrado, depende, né? Tudo vai chegar no mesmo resultado. Então, o i à quinta nós temos do anterior, que é o i é o i, né? Então você tem, por exemplo, i elevado ao quadrado, cujo resultado está aqui do lado, inclusive aqui, ó, bum, né? Valor de menos 1. Então, de fato, pessoal, o que aconteceu aqui, ó, padrão matemático, né? Então, se você agora entendeu o padrão matemático, o que acontece aqui, ó? A cada 4, se você pensar, por exemplo, numa sequência, a cada 4 i's, numa sequência de i elevado a 1, 2, 3, 4, nós temos um conjunto de valores. O restante é a repetição. Você quer dizer o que com isso, Laurence? Se, por exemplo, eu tivesse assim, eu quero encontrar, por exemplo, o i elevado à sexta potência, sem ter que, por exemplo, efetuar a multiplicação, né, dessa recorrência, encontrar o i à quinta, quarta, você vai fazer o seguinte, ó, o i elevado à sexta, a ideia é, se eu sei, por exemplo, que o grupo de repetições é cada 4, olha, vai de 4 em 4 esse ciclo de repetição. Então você só verifica o expoente, o que interessa para nós é o expoente, né? Expoente 1, expoente 2, 3, 4, tudo é i. Então você pega o número 6, que é o expoente, e faz uma divisão pelo número 4. Vamos entender esse raciocínio, pessoal, da divisão? Por que dividir pelo número 4, né? Porque a cada 4 nós temos um bloco de repetição. Então, dividido por 4, você vai ter assim, ó, 4 vezes 1 dá 4, o resto o número 2. Qual é a lógica disso? Então, para chegar no expoente 6, nós percorremos um grupo de 4, tira. A divisão é tirar, né? E sobraram 2 números. O que interessa para nós é o resto. Sobraram 2 números. Sobraram o i elevado a 1 e sobraram o i elevado ao quadrado. Então, gente, esse resto aqui, ó, é o novo expoente. I elevado ao quadrado, que vale menos 1. Observa lá que é a mesma coisa que esse cálculo anterior, tá? Então, de uma forma geral, o que você faz então? Você faz uma divisão por 4. O resto é o novo expoente, tá? Esse resto é esse novo expoente que, de fato, né, sempre vai dar certo, tá? Sempre vai dar certo. Claro isso aqui? Beleza? Então agora nós temos alguns valores notáveis. Veja, tudo isso aqui são raciocínios bem simples de você pensar, né? O que é um valor notável? É isso aqui, ó. 1 mais o valor do i elevado ao quadrado. Esse valor aqui, pessoal, ele é um número notável. É muito comum, tá? Em questões de número complexo aparecer esse 1 mais i ao quadrado. Notável porque você conhece, tá? Então, vamos efetuar essa conta aqui, ó. 1 mais i ao quadrado é primeiro termo elevado ao quadrado, produto notável, né? Mais 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado, tá? Então, isso aqui é um produto notável. Tô desenvolvendo ele de acordo com esse trinômio do quadrado perfeito, beleza? Então nós temos aqui, ó, 1 ao quadrado vai dar 1. Mais o valor então de 2i. I ao quadrado, aula de hoje, você vai substituir pelo valor então de menos 1. Simplifica, simplifica. Logo, nós temos então que essa resposta aqui, ó, é 2i, tá? Então, gente, valores notáveis, o que é isso? Valores notáveis são aqueles valores, por exemplo, que quando você olha para esse número, é o mesmo que esse, tá? Então, eu posso, com certeza absoluta, falar assim, ó. Quando aparecer aquele valor de 1 mais i ao quadrado, você vai substituir por 2i, tá? Laurence, fala para nós, tem outro valor notável? Tem esse aqui, ó. Valor, então, de 1 menos o i elevado ao quadrado. Gente, se no caso você esquecer desse notável é conhecido, né? Desenvolve, né?
Eu não estou te mostrando direto, estou desenvolvendo com vocês, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter assim, ó, primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais segundo termo elevado ao quadrado, né? Então, que é o trinômio de um quadrado perfeito. Então, daqui você tem, por exemplo, que o valor de 1 ao quadrado vai dar 1, menos o valor, então, de 2i. O i ao quadrado, como já é, né, de praxe a questão da substituição, você coloca o valor de menos 1, tá? I ao quadrado é o valor de menos 1. Feito? Então, aqui no caso, nós podemos, então, simplificar, e essa resposta aqui, ó, gente, você vai ter, por exemplo, o valor de menos o 2i. Mais um outro valor notável para você não se esquecer, tá? Notável é para não esquecer, você vai ter que notar e vai ter que substituir, tá? Então, tá aqui, ó. 1 mais i ao quadrado é 2i, tá? 1 menos i ao quadrado é menos 2i. São notáveis, tá? Eles são conhecidos. Observe isso aqui, ó. Determine qual é a parte real do número complexo 1 mais i elevado à 12ª potência. Essa conta é muito grande, hein? Essa conta, ela é gigantesca. Mas vamos tentar utilizar, pessoal, o que eu tenho, por exemplo, aqui de estratégia para a resolução dessa questão. Eu tive uma ideia. Vou fazer o seguinte, olha, eu vou, por exemplo, pensar na seguinte situação. Eu vou usar essa parte de cima, que eu havia usado como rascunho para resolver essa questão, tá? Então, por exemplo, assim, ó, ele quer que você encontre quanto é que vale o número 1 mais o i elevado à 12ª potência. Bom, elevado à 12ª é você multiplicar esse número 12 vezes, não rola, é muita coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui, gente, é equivalente a você falar assim que é o número 1 mais i, notável, né? Elevado ao quadrado e elevado aqui, pessoal, à 6ª potência, tá? Então, eu estou brincando hoje com muitas propriedades de potenciação, tá? Muitas propriedades de potenciação. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 mais i ao quadrado elevado à 6ª, se multiplicar o 2 por 6 fica 12, tá? Então, quem que é 1 mais i ao quadrado mesmo? Ó, 1 mais i ao quadrado você troca por 2i. Então aqui você tem, por exemplo, o 2i elevado à 6ª potência. Tá? Este valor é equivalente a esse. Claro, tudo bem? E com isso agora nós podemos elevar ao quadrado os dois valores. Ó. Quanto que é 2 elevado à 6ª potência? Ó, o 2 elevado à 6ª potência é o 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. O i elevado à 6ª potência, nós temos o resultado aqui embaixo. Ó. Então, 2 elevado à 6ª, 2, 6 vezes, que vai dar um total aqui de 64, né? Então aqui você tem 64, que é o 2 elevado à 6ª. O i elevado à 6ª, você troca pelo valor de quanto aqui, ó? Pelo valor, então, de menos 1, tá? Então aqui, este valor aqui, ó, é equivalente ao valor numérico de menos 64, tá? De menos 64, tá? Então a pergunta foi, determine qual é a parte real desse número complexo. Tá aí. É um número real, né? Menos o valor, então, de 64. Vejam, uma conta como essa, você teria bastante continhas para fazer, né? Elevado à 12ª é multiplicar muitas vezes. Mas não. Esses recursos do quê? De potenciação, tá, gente? Dessas propriedades de potenciação, eles nos facilitaram, né? E nós conseguimos chegar, então, rapidinho, esse valor de forma, assim, bem rápida e bem eficiente para chegar no valor de menos 64, que é a parte real desse número chamado de número complexo. Beleza? Tudo bem? Então tá certo, gente. Esse foi nosso encontro de potenciação. Conversamos na próxima aula. Um grande abraço e até lá.